Então o Pedro ele vai estar fazendo a tradução, tá? Eu vou fazer as perguntas em português. O Eric telepaticamente vai entender, responder em inglês, e aí a voz dele vai sair muito mais bonita através do Pedro. Prometo fazer uma voz sedutora e esse é o momento que a gente deixa o Eric muito desconfortável, porque ele não está entendendo nada. But I will be your guide and translate. This is the moment where we will make you uncomfortable because we're speaking Portuguese and you only understand English. And French, right? Caralho! Ele fala bem português, ele fala bem português. Eu vou passar rapidamente aqui alguns detalhes sobre o Eric, este cidadão aqui à minha direita. O Eric nasceu em 1962, ele é velho mesmo, não parece. Como todas as pessoas legais, ele é canadense. You're very nice, so you're Canadian, right? Ele mora em Singapura, ele adora a cultura oriental, o Rising Sun foi um projeto muito especial para ele. O primeiro jogo publicado dele foi um independente, em 2000, aos 28 anos ele tinha, já estava velho, não sei o que ele estava fazendo antes. Ele já trabalhou com a Fantasy Flight, o Kids, com a Confira, que é onde ele trabalha hoje, ele é diretor lá na Confira de criação. E em 2006 ele ganhou o prêmio Diana Jones, quase Indiana Jones, prêmio por excelência por jogos na Gen Con, e em março de 2007 tornou-se o diretor de game design da Confira. Então, aqui a dinâmica vai ser muito simples. A gente pediu para vocês, através das nossas redes sociais, para que vocês enviassem perguntas. A gente selecionou algumas perguntas, elas não são da minha cabeça. E a gente vai simplesmente perguntar para o Eric. Opa! Eu não vou repetir o que você repetiu. Você tem a licença poética. E aí ele vai responder e depois a gente vai abrir para perguntas para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Eric, Sim. como funciona o processo de criação de um jogo? Quanto tempo demora e quais os principais desafios? Eu gosto de cerveja. Oh, okay. I thought that he knew the question. No, no. Pode repetir? Well, you said telepathically, so I thought you had some magic going on. I don't know. Not really. Yeah. Como funciona o processo de criação de um jogo? Quanto tempo demora e quais os principais desafios? Alright, so how is your process? How long it takes? And what are the greatest challenges? So when you answer, can you do like in chunks? Can you do like in chunks? Little chunks. Yeah, so I can translate to them. Okay. Right. Hello. Olá. Eu falo muito pouco de português. He speaks Portuguese very well. Perfecto. Perfect. So, my process. How long does it take the game? Much too long. Much too long. Então ele falou que o processo demora, tipo, demora mesmo. The inspiration, the early part, sometimes 5 minutes, sometimes an hour, sometimes just out of the shower, very fast. Então esse processo inicial, a inspiração, às vezes é 5 minutos, 5 segundos, às vezes saiu do chuveiro, feio. The first prototype, maybe another day, maybe another 24 hours, maybe a week. Então o primeiro protótipo pode ser um dia, 24 horas, uma semana. And until the game is finished, about a year. E aí até o jogo sair, mais ou menos um ano. Both? The creative process and the challenges. The challenges is that while making a game is basically terrible right until the very end. Então assim, basicamente o jogo é muito ruim, terrível até o final. Because that's how you know you're finished the game. It's no longer terrible. Aí sabe que o jogo terminou, ele já não é mais terrível. Ok. Pergunta número 2. Qual jogo marcou a sua vida e ainda o inspira? Qual o seu jogo favorito hoje? So what game... Sure, I got one. Okay. Falei telepaticamente. That's awesome. Eu entendo muito pouco do português. Muito pouco. Very little.
I don't have one favorite game, but I have 3 games that I cite as inspiration. Ele diz que tem 3 jogos que são inspiração. And they're the easy ones. D&D. Os fáceis. D&D. Second edition. Segunda edição. Oh, Tackle. I know. Yeah. Magic the Gathering. Magic the Gathering, of course. Desculpa, Magic the Gathering. Aqui eu jogo, desculpa. Magic the... And the third one? And the... Oh, because D&D, second edition. Então é D&D, segunda edição ele separou. E aí Magic the Gathering. And World of Warcraft. Oh, and World of Warcraft. So aí, né, World of Warcraft. Whoa. So somewhere between those 3 games is my DNA. Então entre esses 3 jogos é o DNA dele. We have a similar DNA. We have a similar DNA. We're brothers. Yeah. You're Canadian. Correct. Eu sou canadense. Viu? Ele é canadense. As far as inspiration goes, D&D is the game that made me into a gamer, immediately. O D&D é o jogo que transformou ele em um gamer imediatamente. Magic the Gathering made me a game designer. Magic the Gathering, ele fez um game designer, fez dele um game designer. And World of Warcraft made me an addict. E o WoW fez dele um viciado. No feeling, bro. No feeling. Beleza. Como você vê o mercado de jogos de tabuleiro, especialmente em relação ao mundo digital? So, how do you... Did you get it? No? Okay. Oh, okay. How do you see the board game market, specifically when we're talking about digital games as well? Like inside? Very exciting and very scary. Ele diz que é muito excitante e também dá muito medo. So the market worldwide is growing about 15 to 20% every year. Então ele diz que o mercado mundial cresce mais ou menos 15 a 20% por ano. The tabletop market. De jogos de mesa, desculpa. But the number of games being released is over 100% more every year. Uau, e o número de jogos que é lançado por ano é mais de 100%. Quer dizer, 100%. Esse mais foi bem brasileiro. To give you an example, last year there were released 3,500 games just in distribution. Então, só para ter uma ideia, no passado foram lançados 3.500 jogos, né, já em distribuição. So the market is very healthy. It's never been a better time to be a gamer. It's a little bit scary to be a game designer, but it's exciting. Então ele diz que é muito saudável, assim, é uma ótima hora para ser um jogador, mas ao mesmo tempo como game designer há um pouco de medo. That's the market. Sobre o mercado. But thanks to companies like Galapagos Jogos bringing games to Brazil, it's going to be just great. Então, graças a empresas como a Galapagos é uma ótima empresa, é um ótimo momento para trazer esses jogos para o Brasil. You will need $500. Yes. I'm going to translate that. Please don't say that again, otherwise I won't have Okay. Você está criando algum jogo novo? Pode falar alguma coisa pra gente? So are you creating anything new? Can you tell us anything? So of course, making lots of new stuff. I can't say much, but I can tease a little bit. Ele falou que, claro, ele está criando muitas coisas, ele não pode falar muito, mas ele pode dar aquela provocadinha. A little bit. Pouquinho. So because my position with Simon right now, I'm overseeing all of the games that we're doing. Not necessarily as designer, but as the director. So I have a little piece of everything that we do. Ele falou que nessa empresa que ele está, eu perdi o nome, desculpa. Simon? Obrigado. Ele falou que ele não está como lead designer de todos, mas ele consegue pegar, né, uns pedaços de todos os jogos e acompanhar isso que está acontecendo. So right now, everything that Simon is doing, I can talk about a little bit. I personally only have 1 or 2 games coming out of my own in the next 2 years. Então ele falou que por mais que ele esteja acompanhando tudo da empresa, ele tem, né, só alguns jogos que vão ser nesses próximos anos. One we will announce in about a month, maybe 2 months. Esses primeiros vão anunciar daqui a mais ou menos 1 mês, 2. It is a co-design with Rob Davio. We did Pandemic. É um co-design com o lead designer do Rob Davio. Pandemic, sorry. Legacy. Isso.
E aí ele vai lançar em breve. It is not a legacy. Não é um jogo legacy. Not a not a legacy. Não é um jogo legacy. It's going to be something very different and very exciting that is a type of game that only the two of us could make. Então é um jogo muito legal, muito excitante e um jogo que só juntos poderiam fazer isso. That's all I can say about that. Só pode falar isso. Simon is, we're going to be doing, of course, the same big box Kickstarter games that we always do, but they'll be very different and exciting, in an exciting way, very different from what we did before. Então ele falou que eles vão lançar junto com uma empresa como a Siga esses jogos de caixa grande, né, big box, que eles sempre fazem com o Kickstarter, mas tem algo novo e diferente que é... And we're also going to be developing a number of types of games that you haven't really seen from us before. This initiatives that I brought to the company that we're going to be doing a lot more family games, a lot more accessible games, but really, really nice components. Então ele falou que é uma coisa que ele trouxe para a empresa de fazer jogos mais familiares, mais prontos para a família e com peças, com coisas, com elementos muito legais, muito bons. Acho que foi mais ou menos isso. We signed, actually the very first game that I signed for Simon is a game by Phil Walker Harding, who did Sushi Go, Imhotep, Cacao. Então esse foi o primeiro jogo que ele vai trazer. Ele fez junto com, sorry, what's the name of the game designer again? Phil Walker Harding. Phil Walker Harding, que fez alguns jogos como, por exemplo, Sushi Go. Esse eu posso falar porque eu joguei. He showed us a game last year. It was the first game that I signed for Simon, and we'll be releasing this year. Então ele mostrou ano passado, né, esse jogo para Simon e ele vai ser lançado esse ano. And in fact, the developer of that game is in this room. There he is, Marco. Hey, Marco. He's E aí, awesome. aquele é o game designer. É o Marco. Fala para o Marco. It will be coming out in a few months. Vai sair daqui a alguns meses. And lots more, but I can't say. E muita coisa que vai sair não pode falar. Ok. Qual conselho você daria para quem quer se tornar um designer de board game? Oh, is that the advice? Because he asked for advice for those that want to be game designers. So you just say nope? Eu não entendo. No. Okay. So what advice can you give for those game designers, for board game designers or game designers? Sure. Today my advice is different than it used to be. Because the market is so crowded and has so many games in it, my advice is that your reputation is the only thing that matters. It's more than any one game, more than any one paycheck, no matter what. That's part one. Então, a parte 1, né, essa é uma dica, um conselho que ele dá diferente do que ele dava alguns anos atrás. Como o mercado está muito cheio, muito crowdado, ele fala que a sua reputação, na verdade, é o que mais importa, mais do que algum cheque de pagamento ou algum jogo que você tem, né, a sua reputação é o que mais importa. So my advice is to make sure that the first game, the game you're working on right now, assuming that you're getting published, imagine that you get hit by a bus and are dead. That's green, ok? Então a parte 2 ele fala assim, imagina que você está desenvolvendo o jogo agora, pá, o jogo sai e aí um ônibus te atropela. Assuming now that you're dead. Assumindo que você está morto. That this game is going to be the game that's on your tombstone. It's the only game that people are going to see that is made by you. Are you happy with that game being the game on your tombstone? If not, don't work on it, make that game. Então ele falou assim, imagina que esse jogo que você está trabalhando é o jogo que vai ficar lá em cima do seu túmulo, lá, a última coisa que você fez vai ficar, e se você não acha que esse jogo está bom, para de fazer e vai fazer o jogo que realmente vai ficar bom na sua tumba. How do you say tombstone? Acho que é tumba, seria o melhor. Tumba. É que não é bem uma lápide, é uma lápide. Ok, pode ser uma lápide. Tem que chamar o pessoal da tradução. Eu acho que ele não veio.
você não pode falar. Qual foi o jogo que lhe deu mais... Qual foi o jogo que lhe deu a maior satisfação em fazer? So, what game were you more satisfied on doing it? What was the one that you liked the most? Which of my children do I like the most, is what you're asking. No. Like the game you did that you liked the most. Yes, that's what you're asking. Okay. So, he's asking, you should translate, which of my children do I like the most? Qual das crianças que você... A pergunta basicamente é qual das crianças que ele gosta mais. Essa é a pergunta. No problem, I don't love all my kids equally. Porque na verdade não é nenhum problema, porque ele não ama os filhos dele igual. I mean, so the answer is going to be a little bit lame, because by necessity, I have to say that the game that I'm working on right now is the game that's giving me the most satisfaction. Então ele falou que a resposta vai ser meio sem graça, porque ele tem que falar basicamente que o jogo que ele está trabalhando agora é o que traz maior satisfação para ele, né? Otherwise, I wouldn't be working on it. Senão ele não estaria trabalhando nele, porque ele estaria contradizendo, né? Então. So I will discount any game that's come out very recently because they're very new. Ok, ele vai descontar esses jogos que saíram recentemente, que são muito novos. But games that I've worked on in the past that have given me a lot of satisfaction to work with are Dice Masters, Warhammer Invasion, and Blood Rage. Então, Dice Master, Warhammer Invasion e Blood Rage. Great translation. Sometimes that's what life gives you, isn't it? Aproveitando que você falou crianças, e você não está entendendo nada, qual a importância dos jogos de tabuleiro para o ensino nas escolas? So, we were talking about kids and we're going to get that hook. So what do you think is the importance of board games for teaching on school? Teaching and learning. Oh, sure. So, the one thing that, especially in the West, that we have a lot of trouble with, and I speak mostly for Canada and the US. Então, uma coisa que tem no Ocidente bastante, né, de problema é que ele fala basicamente de Canadá e dos Estados Unidos. Is critical thinking. Pensamento crítico. And at the end of the day, understanding a game, from parsing the rules, from understanding the cause and effect of your moves and your strategy, does teach critical thinking without raising a curriculum. Então assim, essa coisa de você simplesmente aprender as regras do jogo, criar a estratégia, enfim, e trabalhar com isso, no fim do dia isso já te dá um ensino de pensamento crítico sem trabalhar um currículo de pensamento crítico. And the main thing is that because they teach this level of critical thinking, it's done in the practical. So it's the cause and effect. Why it gives you an immediate reason for all of your actions, trying to win, right? Why you're doing this. So in a way that most abstract school subjects cannot. Então, basicamente, ele está falando que essa coisa de causa e efeito e o fato de você ter uma coisa imediata, né, que é essa coisa de ganhar e coisa assim, essa forma prática vai te dar uma coisa que nenhum tipo de extrato ou currículo vai te trazer, né, teórico. And they're fun. School is boring. E são legais, a escola é sem graça. I'm a teacher, bro. Desculpa. But it's true. What can you say? Now it's on. Quantos jogos você já criou até hoje? How many games did you design until today? Roughly. Mais ou menos ele falou. Published. Publicados. Desculpa. 50-ish. 50. E quantos você começou e não foram publicados? And how many did you start and it published? Thousands. Próxima. Quais são as suas maiores inspirações da cultura pop? Em especial literária e cinema. Greatest
inspirations in pop culture, especially books and movies. Oh, sure. Oh, I go on forever. Ele poderia ficar um bom tempo falando disso. Pop culture. So I love television. I went to school for screenwriting for television specifically. Então ele foi estudar e escrever roteiros para a televisão. Ele ama a televisão. I love science fiction and fantasy. I grew up on The X-Files, Buffy the Vampire Slayer, Angel, Firefly, anything by Joss Whedon. I love Marvel, Star Wars, of course. I mean, that's obvious. Do you have to translate this? I don't know, eu preciso traduzir. Joss Whedon. Or Marvel, or Star Wars. Eu sei. I also like some crazy independent cinema stuff. Coisas tipo independente de cinema, umas coisas meio loucas assim. I actually think the only time I've ever watched a movie and then immediately designed a game was this 90s movie called Coffee and Cigarettes. Do you know that one? Ele falou que o único filme que ele assistiu e fez o design de um jogo em seguida foi Coffees and Cigarettes, seria algo tipo cafés e cigarro, uma coisa parecida, que é um filme independente. Little black and white independent movie. It has Bill Murray in it, so you have to see it. É um filme que tem o Bill Murray, então vocês têm que ver. Em preto e branco. Just watch it, it's cool. Só assiste, é maneiro. You're just asking for books. I don't read. Ele não lê. So actually, so I'm pretty mainstream and boring. I grew up on Lord of the Rings. That was the first series I read. I read Lion, Rich, and Wardrobe, of course. My favorite novel series was written by Roger Zelazny, which is a series called The Chronicles of Amber. Foi traduzido como Crônicas de Amber, você sabe se tem tradução? Seria Chronicles of Amber. That was actually going to be the very first game that I designed, and I did finish a game for it, and I had a publisher for it, but they disappeared before the game was, before we were ready to print. Então esse foi um jogo que ele fez, que tinha a publisher, e aí quando eles ser publicado, eles desapareceram antes do jogo ser publicado. So any of you guys have a lead on that license, just let me know. Se vocês têm alguma dica sobre essa licença, é para falar para ele. My going rate is $50 an hour. Ele fala que... Ok, shouldn't I translate? Não, sim. Como seria? Yeah, Okay, you got it, yeah, nice. This is good. The game would be called, are you ready for this? O jogo seria chamado... Vocês estão prontos? You're not ready. Vocês não estão prontos. It would be called, Opa Caralho! Wow, that was the easiest applause ever. That was fun. I can sell it. No, I think this is only based on what I've learned about Brazil in the last few years. Então isso é só baseado no que ele aprendeu sobre o Brasil nos últimos anos. It would probably be a party game for sure. Seria um jogo de festa, para festas, né, com certeza. It would be a party game with that is designed as much as possible to make you laugh your ass off. Então seria um jogo, né, feito o máximo possível para você rir até o rir, né, até cair assim. Até o cair. And would probably capitalize as much as possible on there's a German expression called Schadenfreude. I don't know what's that. O que isso significa? So what's the close translation to it? There is none. There's Não a German existe. word. A German word called. Tá, isso a gente sabe, quando você sente prazer pela dor dos outros, pela coisa horrível que acontece com os outros. Enjoyment in the suffering of others. Ah, maneiro, isso o brasileiro conhece. We know that. Exactly. So it would be, yes, it would probably be like something where I'm going to give you an example. So when I Vai dar exemplo, desculpa. when I played Blood Rage here in Brazil with some of our local playtesters, and they were drafting the cards. Eu estava jogando Blood Rage aqui com os playtesters brasileiros, estavam fazendo o draft das cartas. Two different groups. Dois grupos diferentes. They didn't know each other. Não se conheciam. When they do the draft,
Mas eles fazem o draft. Pick up. Do you guys know Blood Rage? Vocês conhecem? Blood Rage? Ok. They pick up the cards. They would pick up the cards and go like, "Ooh, me pasa, ooh, me pasa." They would do that through the entire drafting. It's not in the rules. Ah, então basicamente a gente pegava as cartas e aí falava, oh, me passa essa. E isso não tá nas regras. Two groups. Dois grupos. They didn't know each other. So just the idea of something that brings your character to life and makes you want to, opa, right, as often as possible. Então algo para poder trazer essa sua personalidade para fora e falar, opa, o máximo possível. I understood the opa. You're basically Brazilian now. And it would be published by Galapagos Jogos. Seria publicado pela Galapagos Jogos. My royalty rate is 100%. O royalty dele é de 100%. I know. Bom, então, essas foram as 10 que a gente escolheu para o público. E agora a gente vai ter 2 pessoas com o microfone, então quem tiver perguntas pode levantar a mão e agora vai ferrar o rolê. Primeiro lá. Isso, depois agora na chuva. Depois que eu levantar você, depois o rapaz ali. Quando eu for fazer a pergunta, ou seja muito específico, ou faz 2 blocos. Tá, beleza. Mas se tu for falar em inglês, tranquilo. Which is, in your opinion, about the board game market to make money, of course? Which is the strengths for the market, the threats, the weakness and the opportunity? Agora traduz para a plateia. Na sua opinião sobre o mercado de jogos, para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro, qual é a sua visão sobre as oportunidades, as forças, as ameaças e as fraquezas que tem no mercado? Yes. So the market today is so full. There have never been so many high-quality games by high-quality designers, by high-quality companies with high-quality components. Ele fala que o mercado está cheio, assim, que nunca teve tanto jogo de alta qualidade, por game designers de alta qualidade, publishers de alta qualidade, então esse mercado está cheio. Parte 1. So there's really no easy way to make money, in my opinion. The only way, if you want to make money, is you have to be strategic and focus 100. That's way better. It's cheating. Focus 100% on quality. So something you have to make something that is either so much better than anything else in the market of that type, or so fresh and different that it will catch attention. Part 2. Tá, então ele falou que não tem um jeito fácil, mas você tem que ter foco. Então, ou tu faz uma coisa que tem muita qualidade, né, assim, que pela qualidade chame a atenção, ou algo novo, que pela novidade chame a atenção do mercado. I made it short, but this is anything, right? Sure. And finally, in my opinion, the biggest strength of the market is that board games are not trendy. They've always been around since the very beginning of civilization. That's not going to change. The weakness, of course, is that as technology changes faster than it's ever changed before, our delivery of board games from publisher to market is going to change so much, we can't anticipate what that will be. Part 3 and finish. Então, basicamente, ele falou que a coisa positiva é que os board games não são uma coisa de trend, né? Eles sempre estiveram aí desde o começo da humanidade, isso não vai mudar, a gente tem uma necessidade por jogar jogos de tabuleiro. Mas, por outro lado, com o avanço da tecnologia, a gente não sabe como vai ser a entrega dessas publishers para o público, então a gente tem que ficar atento a isso que vai acontecer. Próxima pergunta. Alô? Bom dia. No, boa tarde. Boa tarde. We see in your games have a cross about the video games thing. This is more difficult. Make a board game with a franchise of video game, or is better to create your own? Is more difficult? Is more easy? What do you think about it? Posso traduzir a tua ou tu quer traduzir?
Posso falar? Então ele está perguntando sobre a dificuldade de fazer um board game de um jogo digital, como por exemplo no caso de XCOM, né, que já tem uma franquia colocada e tudo mais. Mais fácil, é mais difícil? Como é que é? Yes. Oh, yeah, I did something weird. Is it easier or harder? Yes. Yes. Sim. So they are, I mean, unfortunately that it's funny, but it is true. Making your own IP, of course, gives you the most control, and it also gives you the most accountability. So you have to hope that the market not only agrees with your taste in games, but also your taste in IP. Part one. Vocês sabem o que é IP? Ok, confiar. Então, basicamente, quando você faz um jogo que você tem a sua própria propriedade intelectual, ele é um jogo que você tem mais controle, mas também tem mais responsabilidade, porque você tem que esperar que o mercado goste tanto do jogo quanto da sua propriedade intelectual, né, que você está querendo. For doing a licensed game, which you better be a fan, the only your biggest risk then, of course, is translating that game into something the market will agree that you believe is the essence of it, and your biggest risk is that you don't fuck it up, that you don't screw it up. Então, basicamente, quando você faz um jogo que ele é licenciado, é bom que você seja um fã dele, basicamente você tem que esperar assim que o mercado goste de como você traduziu isso de uma mídia para outra, e basicamente você tem que esperar que você não foda com que você não acabe com tudo. Did you say mais perguntas? No, it's a different half word. That was part two. Finito. Ok, finito. Boa tarde. Eu gostaria de saber por onde que você começou a sua carreira e o que foi que você estudou para chegar até onde você está. So how did your career start, and what did you study, and what did you study to get here where you are now? Don't say everything. All the things. Todas as coisas. How did my career start? I started my, that's not true. Ele ia começar e falou, não, mas não é verdade. It was 25 years ago, so I'm getting old, I'm starting to forget these things. 25 anos atrás, ele tá ficando meio velho, ele tava esquecendo disso. So I started by playtesting for a company called FASA, who don't exist anymore, but they're the company that brought you BattleTech and Shadowrun and MechWarrior, all that cool stuff. I actually playtested for the Shadowrun collectible card game, and I did so much work on that game that I ended up getting a developer credit for it. Então ele era playtester de uma empresa chamada FASA, é isso, que tinha jogos como, por exemplo, Shadowrun, inclusive ele trabalhou como playtester de Shadowrun card game, BattleTech e MechWarrior, e ele testou tanto os jogos que no caso do Shadowrun ele acabou sendo acreditado no design do jogo, de testar tanto. Oh, that was part one. Isso foi a parte 1. What was the second part of the question? O que você estudou? What did you study? Oh, what did I study? Yeah, to get where you are now. So, I started in games so long ago, so many years ago. There was no study for game design. It's not like today. There were no schools for it. So, in fact, I was consulted by several schools in Toronto to put together a syllabus for game design, part 2. Então ele falou que isso foi há tanto tempo atrás que naquela época não existia uma escola de game design e coisa assim, inclusive ele foi procurado por pessoas de Toronto para poder montar um curso de game design, né? My favorite part was that. My recommendation right now is, sure, you can study game design in school, there's a curriculum for it, but really the way I see it right now is that those classes generally teach you how to become a level designer for a video game. And if that's what you want, that's great. But for a generalist, you probably want something different, part 3. Então ele falou que assim, se você quer estudar em uma escola específica, ótimo, tem um currículo para isso e tal, mas normalmente eles acabam te preparando para ser um level designer. E se você quer... Legal. Se não... Se não, existem outros lugares que você pode procurar para fazer isso. Acho que agora foi. So what I recommend, if you want to study,
game design is a discipline and it covers a lot of different grounds. So I would suggest at least high school proficiency in math. You don't need more, but at least high school proficiency in math, algebra, a little bit of calculus, a little bit of trigonometry. We're going here. Sorry, can I go? Então ele falou que basicamente assim, tipo matemática de ensino médio, álgebra, cálculo e trigonometria, e aí vai continuar? So that's the least important. Isso é o menos importante. The most important, I would say, is history. Start with psychology, number 1. Então, psicologia, número 1. History, number 2. História, número 2. To a degree, literature and critical literature, number 3. Pouquinhozinho assim de literatura e crítica literária. And Portuguese, number 4. E português, número 4. Mais uma pergunta? Oh, finito. Tendo. Did you just walk up with the microphone? Ciao. He's there. Oh, hi. I saw something. Boa tarde. Eu queria perguntar para ele como é que ele trabalha esse negócio de transformar matemática, mecânica de jogo, numa emoção e direto. O que é mais rentável, que emoção que vende no jogo. Okay, so he asked how to translate this mathematical part of the game, this technical part of the game into emotion, and what emotion do you feel or think that sells the most? Math doesn't translate to emotion. Ele falou que matemática não se traduz para tipo emoção. So the mathematics is to make sure. All right, pause. The mechanics. The mechanics, a parte mecânica. You know how you translate mechanics into an emotional. Understood. Okay. Much better question. Much better question. Well, he said mathematics. Ele falou matemática, and I said technical part. No, you said Yes, mechanics. yeah, no, it's true. It's my fault. Yeah. É verdade. I hate the player. Yeah. So you start. I start with just like with writing. I start for the emotional truth of a game. What specific set of emotions are you going for? Então ele fala que mais ou menos que tem que escrever, ele quer saber exatamente qual combinação de emoções você quer atingir. As for how to map mechanics to emotion, that I hate to say it, but it's not something you can study one-to-one. The thing I recommend is just go onto a site like Board Game Geek, study every game you can, study all the mechanics, study the cause and effect of what type of mechanics produce what type of outcome, just to have a litany. It's your language. They're the words, they're the notes, they're the scales, everything that the building blocks of games. Part 1. Então ele falou que não tem uma tradução, né, não é um para um, mas basicamente você tem que tipo estudar. Ele fala de Board Game Geek, Dungeon Game Geek. Dungeon Game Geek, yes. No, what's the website? I don't know. It's a lot. Basicamente Board Game Geek para poder ver, inclusive fazer uma tipo listagem completa de quais são as coisas que traduzem de uma emoção para outra mecanicamente, e aí você criar para você isso. Parte 1. I'm going to change my answer actually from the earlier question. The game I do for Brazil is going to be called Dungeon Game Geek. Basicamente, amazing. Ele falou que ele ia mudar, ele falou que seria Dungeon Game Geek, e ele falou que ele vai inclusive mandar pra gente fazer um vídeo sobre. So, the beauty of translation. Back to your question. I forgot the question. I'm sorry. Yes. Okay, I remember. So you have to, in my opinion, study mechanics independently of design. So just play lots of games, and the best way to do it, in my opinion, is take games that you sort of know, just a little bit, and try to recreate them with mechanics that you already understand. Change a couple things, see what happens. Usually the game will break, but you'll see why. That's what is that? Part 3? 2. Part 4? 2. Ok, então basicamente eu vou pegar para jogar bastante, separar um pouco dessa parte mecânica da parte de emoções, pegar um jogo que você conhece mais ou menos e distorcer com algumas mecânicas que você conhece bem, aí você vai ver que o jogo vai quebrar. Mas aí você vai ver por que ele quebrou e você vai compreender melhor. E essa é a parte 2.
The third one, the last one, is once you have that foundation ready to go, that then come back, look at the game that you're trying to make. You'll have a library in your head at that point. The only thing, the way I make a game usually is I think of, in my head, I visualize what a table of players are doing. What are they playing? What are they talking about? What are they arguing about? What is their conflict? What are they laughing at? What are they confused about? I can't help, I can only think about Dungeon Geek right now. Yeah, I'm sorry, but you have to credit me for it now, because I have the name. Bom, então basicamente ele falou para depois tu voltar, assim que tem essa base, tu voltar para tua biblioteca, assim, voltar pro jogo que tu tá trabalhando. No caso dele, ele tem essa coisa de imaginar sobre o que os jogadores estão conversando, brigando, discutindo, e a partir disso você pode seguir em frente. And then put mechanics and E aí coloca tipo mecânicas dessas porcarias no meio. So Dungeon Geek. Então, Dungeon Geek. Official launch. What, 1 to 8 players, right? Com 8 jogadores. Oh, we're doing this. Oh, yeah. I mean, we can do it together, man. We will, but first let's get to another question. Outra pergunta. Ok. Eu queria saber dele, a gente ouve muito falar de game designer, mas eu queria saber mais na visão dele o que faz um game developer, alguém que ajuda a desenvolver o jogo até ele estar pronto para publicação. Did you understand? No. Okay, he said that... No, he said that we listen a lot about the game designer, but what about the game developer? What is the point of the game developer? What they do and things like that? So, the game designer is the important part. O game designer é a parte importante. The game developer is whatever. You O know? game developer é tipo, tanto faz, você nem precisa dele. So we have actually in this room we have 3 developers. There's Marco again. Hi Marco. Então nessa sala a gente tem 3 developers. Olha o Marco lá. Next to him is Alexandro Otiano, who's also a developer. A gente tem outro developer. Desculpa, eu perdi o nome. And over there, I see you. We have Fabio Tola, who's a developer for Simon. All 3 of these guys are developers. So that also do a lot of design work. So do you guys know the concept of a Venn diagram? Vocês conhecem o conceito do Venn diagram? Bolinha, bolinha, encontra no meio. Bolinha, bolinha. Encontra no meio. They have a ball, they have another one, then they meet in the middle. I teach kids, that's how I teach Venn diagram. Circle, circle, stuff in the middle. So it will be on Dungeon Game Geek, so whatever. D&D, D&D, websites, sites, Dungeon Geek. Dungeon Geek tá no meio. Alright. So developers. So okay, I'm going to use an analogy to explain. Eu vou usar uma analogia para poder explicar o game developer. Okay. So thank you. If games are Hollywood. Se os jogos fossem Hollywood. I'm trying to use the same thing you do. It's easier to translate. Okay. The designer is the writer, and to some degree the director. Então, o game designer seria o escritor e em algum nível o diretor. The developer is to some degree director and the editor. Ele é em algum nível, né, o developer, ele é em algum nível diretor e mais editor. So the designer is in charge of the vision of the game. They have to create what the game is supposed to be, the emotional truth of it, how the mechanics achieve that emotional truth, and deliver a complete playable game to developers. Então, o game designer tem que pensar nessas questões específicas do jogo, da parte mecânica, como isso se traduz em emoção, e aí ele entrega isso para o game developer. The developer's job is to focus on that vision and to challenge the game from every possible angle to make sure that it matches that vision. And then areas that it doesn't, to improve, either suggest improvements or to make improvements on that game to get it to finished. Então, o que o game developer faz? Ele pega essa visão do jogo e ele começa a desafiar ela de todos os ângulos possíveis, e aonde não bater, ou ele muda, ou ele sugere uma mudança para poder entregar o melhor jogo possível, né? So for many different publishers, we're going to go back to the Venn diagram. Voltamos para o Venn diagram, para muitas... So the 2 bolinhos. Os dois bolinhas. Bolinhas. Good. Okay.
they're different for different publishers. So in some cases, the designer just comes up with an idea and the developer finishes it. Not good, in my opinion. Então, é diferente, né, o diagrama para cada empresa, mas tem umas que, por exemplo, o game designer chega com a ideia e a developer finaliza, e de acordo com ele isso não é muito legal, não é muito maneiro. In other extremes, like in the case of, say, Rainer Knizia, the designer designs, develops, and does basically everything himself, and the developers just do the last little bit of tuning. Então tem outros casos, por exemplo, em que o cara faz tudo e no final o developer faz só um pouquinho, né, para poder finalizar. Most games are in the middle. E a maioria dos jogos. Bolinha! Essa vai ser a última, penúltima. Tivemos uma pergunta feminina que a gente precisa fazer também. So I'd like to ask you, you think it's funnier to make those the flashy kind of games that are fast-paced, or the more complex kind that is slow-paced and more detailed and stuff? Posso traduzir ou você faz? Eu faço? Se ele acha mais legal fazer esses jogos que são mais flash, mais rapidão, ou são aqueles jogos que são mais lentos, tem um pace, né, tem um andamento mais lento e coisas assim. Alright, I'm going to be a little cheeky. I like to make complicated games that are also flashy! Ele gosta de fazer jogos complicados que também são flashy, que são rapidinhos. Flashy! No, so, alright, I apologize for reusing a question, but designers do this a lot. So it's a Venn diagram again. Ele, vou usar uma pergunta de novo, mas os game designers fazem bastante isso. Venn diagram, diagrama de... So, so flashy, to reinterpret what you mean by flashy, I believe what you mean is accessible, right? Like to be like fast-paced, easy to understand, easy to learn, and to digest. Então assim, quando ele fala de flash, ele está falando desse jogo rápido, que é um jogo fácil de entender, fácil de digerir para jogar. Whereas complex games are generally games that have a lot of what we call back-end in game design, where they engage you for a long and reveal themselves in new strategies, new avenues over a longer period of time. E esses outros jogos mais slow-paced, né, de andamento mais longo, são esses que têm esse back-end mais complexo e que vão se revelando aos poucos à medida que você joga o jogo. So the impossible life of a designer is that we want to bolinha. A vida impossível de um game designer é de bolinhas. We want to make games as no matter what kind of game, no matter what. We want to make it as easy and accessible to learn as possible, but also have as much of a back end as possible. The only difference is degree. So where the design decisions come in is where we want to give, because the two of them are directly opposite forces. Então ele fala que com todo jogo é assim, que de uma forma ou de outra vai ter os dois elementos, né? E eles querem fazer jogos acessíveis, que sejam fáceis de entender, mas como as duas coisas são forças opostas, eles vão ter que equilibrar ou para um lado ou para o outro para ver como que eles vão entregar. I reinterpret your answer because I got lost, but it's the same thing. They got it. Was it? It's good enough. See? It's good enough. On the bolinha, where was it? In the middle. Okay, alright. A última pergunta. Então, você... Eita! A pergunta é bem simples. Ele falou que a referência dele era o World of Warcraft, que deixou ele viciado. Eu queria saber, Aliança Horda? I understood World of Warcraft. Like she said, you know, like WoW got you addicted, so she wants to know, Alliance or Horde? Oh God, Horde Baron's chat. Anything? Yeah, I knew it! Awesome. Wait. Só pra gente formalmente agradecer ao Eric, eu vou fazer em inglês. Depois eu faço em português, mas é muito básico. Thank you for coming all the way from Singapore to Brazil to be here at the show. Thank you for creating all the games and all the moments that we have playing those games. And yes, thank you very much for being here. And you want to say anything to the audience? You know what's you know what's coming, right? Slide. Oh!